Olá, minha gente. Nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Muitas explicações vão vir a partir desse tema. Vai falar de diferentes estados da alma na erraticidade, diversas categorias de mundos habitados. Vai também colocar o destino da Terra e causas das misérias humanas. Instruções dos espíritos, são os espíritos nos falando, temos mundos superiores e inferiores, mundos de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressão dos mundos. Mas eu fui convidada para falar a respeito das diversas categorias de mundos habitados. São os itens de 3 a 5. E é muito gostoso falar a respeito das diversas categorias dos mundos habitados, porque nós nos situamos. Você quer se situar? Eu quero. E para isso, eu vou com entusiasmo pensar nos ensinamentos dados pelos espíritos que dizem para todos nós que há muitos mundos, diversos mundos, e eles possuem condições muito diferentes uns dos outros. Isso quanto ao grau de adiantamento, mas também de inferioridade dos seus habitantes. Nós gostamos de saber do adiantamento e não da inferioridade, mas vamos ter que enfrentar esse tema. Então, dentre esses mundos, há ainda mundos que são inferiores à Terra. Imagina que dificuldade viver neles, mas é sempre um aprendizado e sempre encontramos em todos os mundos aqueles que vêm por missão elevar a todos nós. Então, não é tão difícil assim. Então, esses mundos inferiores, não é? A Terra, eles são inferiores física e moralmente. Mas há outros mundos que estão tal qual a Terra, tanto física como moralmente. E há também aqueles que são superiores à Terra. E nos mundos inferiores, a existência é toda material. Não há preocupação com o espírito. Ainda não sabemos desenvolver as coisas que nos dão tanta alegria e que são de cunho espiritual. Portanto, são aquelas qualidades que nós adquirimos e jamais perdemos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós estamos estudando, falando, refletindo, vai nos dizer em outro capítulo que quando adquirimos bens, conhecimentos, não os perdemos jamais, mas a matéria fica, porque até a gente brinca que o caixão não tem cofre, mas não é isso que nós vamos falar. Esses mundos todos inferiores, a vida moral quase não existe, mas vai se desenvolvendo. E aí a influência material diminui e os habitantes vão aprendendo a viver uma vida espiritual. Mas há também mundos intermediários. Aí, neles, o bem e o mal se misturam. Há pessoas de bem e as pessoas que ainda não aprenderam o quanto é bom ser bom. E esses graus de adiantamento são importantes, porque é o habitante que vai fazer com que o mundo seja mundo inferior, mundo de provas e de regeneração, e mundos superiores. Chegaremos aos mundos celestes. Mas então, vamos nos esforçar para seguir as leis de Deus, aquelas leis que já estão inseridas no nosso coração, na nossa consciência, diz o livro dos Espíritos. Mas a gente pensa, mas como? Inserir como? Sabe por quê?
a partir da definição dada a Deus por Allan Kardec, quando abrimos o livro dos Espíritos, já encontramos a indagação de Kardec à espiritualidade. Que é Deus? Não é o que é Deus, que não é um objeto, é que é Deus. E eles respondem: é a inteligência suprema, causa primária de tudo quanto existe. Inteligência, mente, e a nossa ligação também é mental. Por isso que inteligência, como inteligência, nós aprendemos e observamos as leis de Deus na nossa consciência. Nós podemos fazer isso porque nós somos criaturas, criados por Deus. Portanto, temos esse mesmo elemento que nos liga ao divino, a inteligência, a consciência, que nos indica o caminho de bem agir. E conforme a nossa ação, nós vamos pertencer a um mundo inferior à Terra, espero que não aconteça, ao mundo igual à Terra, de generação, de provas, bom, mas não ainda o ideal. Ou então, a mundos já regenerados, esses mundos que já têm a prevalência do bem. Olha que coisa boa, encontrarmos o mal só por exceção, a prevalência do bem. Todo o nosso intuito é aprender, é estudar, é amparar aquele irmão que está um pouco mais atrás de nós e também aceitarmos o auxílio daquele que está à nossa frente. É como uma corrente. Nós damos as mãos para aqueles que precisam aprender conosco e também damos as mãos àqueles que nós aprendemos com eles. Olha que coisa boa! A vida é um constante aprendizado. Por isso que ela não é monótona. Ela está sempre nos ensejando a descortinar novos rumos. Sabe? Hoje nós estamos refletindo a respeito da oração. Não está neste capítulo, mas está no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu me recordei de que há uma indicação de quando o coração está pesado, estamos tristinhos, nos afastamos daquela felicidade que deve fazer com que cada dia tenha um brilho novo. O que nós fazemos? Nós oramos. Às vezes, mesmo durante um dia só, nós passamos por momentos não tão firmes, alegres, agradáveis, ou em que possamos cumprir os nossos deveres. Não precisa ser tão alegre, mas precisamos ter estímulo para cumprir aquilo que foi determinado para aquele dia, por nós próprios, porque temos a liberdade, o livre-arbítrio. E quando esmorecemos, lembramos da prece, fazemos aquela prece em voz audível, palavras simples, para recuperarmos a coragem, porque os espíritos que nos assistem nos dão essa condição, nos dão a paciência, nos dão a assistência e nos intuem a direção de atitudes as melhores possíveis para aquele dia. E aí, nós que habitamos a Terra, mundo de provas e aprendizados, nós temos a vontade de continuar aprendendo, nós nos sentimos incentivados. Mas voltando ao tema, né? Nesses mundos intermediários, nós temos experiências, algumas difíceis, algumas mais alegres, mas de qualquer forma, vamos formando um cabedal que vai nos dirigindo para o bem, onde poderemos habitar mundos já regenerados, mundo de prevalência do bem. E nós vamos contribuir para isso. Você quer? Eu quero. Estou aprendendo, devagar, mas com muito ânimo. E os espíritos que estão encarnados nos respectivos mundos, seja no mundo inferior, no mundo de regeneração, no mundo já regenerado, nos mundos superiores ainda, não estão ligados sempre a eles indefinidamente. Não.
Nesses mundos, nós passamos por todas as fases do progresso que devemos realizar. Para quê? Para chegarmos à perfeição. Nós somos seres criados com todas as faculdades, as potencialidades, como falávamos antigamente. Hoje falamos com as faculdades, para que elas sejam desenvolvidas e nós possamos galgar habitações em que podemos trabalhar melhor, com mais auxílio, com nossos companheiros que também almejam o bem. A vida material é importante, mas também saberemos valorizar cada vez mais a vida espiritual. E quando esses espíritos nesses mundos passam por essas etapas e atingem um grau mais adiantado, eles podem passar para mundos mais elevados, onde existem os espíritos mais puros. Então, podemos dizer, como diz aqui o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que os espíritos vivem nos mundos como estações, nas quais eles encontram os elementos para o seu progresso, para o seu adiantamento. Mas veja que nós, assim como nos sentimos desconfortáveis, como quando vamos a um lugar que não está no nosso nível intelectual e também material, nós nem sempre nos sentimos bem. E aqui também, para que nós possamos galgar uma existência tranquila e feliz nesses mundos já regenerados, nós precisamos nos sentir bem nestas situações que vão elevar cada vez mais o nosso espírito. Então, temos que ter na nossa interioridade aqueles códigos de compreensão. Então, temos que lembrar que nós evoluímos momento a momento. Mas é o momento que eu estou dizendo não está ligado ao tempo, está ligado a etapas, como escadas que nós subimos lentamente, mas com perseverança e constância. Porque se nós dermos passos acima da nossa compreensão, não vai surtir o efeito que nós teríamos se fôssemos compreendendo as verdades trazidas pelo nosso Mestre Jesus, que nos trouxe as leis de Deus, e a partir da compreensão, nós saberíamos como sentir no nosso coração e na nossa mente e agir de acordo com elas. Quantas vezes nós percebemos que compreendemos mentalmente a lei de Deus, o nosso dever, aquilo que está ao nosso alcance e realizar, sempre ligados ao bem. Mas quantas vezes também percebemos que temos na mente, mas não temos na atitude. Mas a nossa vida não é mais de contemplação. No passado, muito lá atrás, era. Nós achávamos que fazer o bem era meditar, contemplar. Mas hoje sabemos que a vida é realizar o bem. Realizar o bem para o próximo, entender melhor as dores dos outros, a partir das nossas próprias. Essa compreensão, este sentimento universal de fraternidade é o que faz com que nós nos sintamos bem naqueles mundos em que estamos vivendo, aprendendo, experienciando coisas novas. Portanto, o convite do Evangelho é muito sério, mas muito agradável, muito bom. Então, para que nós possamos passar a um mundo mais feliz, é importante que nós compreendamos o quanto é bom melhorar e nos esforcemos para isso. Nós temos o encaminhamento para isso, nós temos o Evangelho. O Evangelho, segundo o Espiritismo, que trata da parte moral. Ele se baseia naquilo que Jesus nos ensinou, naquilo que os seus apóstolos, os seus discípulos e também os espíritos voltados ao bem ditaram para nós. Por isso, tantas instruções dos espíritos. Mas importante é que nós possamos compreender, agir com compreensão, e não apenas instintivamente.
Sabemos o quanto é importante a intuição, que é ver diretamente aquilo que já está sedimentado no nosso interior, mas precisamos ler alguma coisa que nos eleve. São tantos os livros, temos toda a coleção dos livros de Emmanuel, psicografados pelo Chico, temos essa maravilha que é o Evangelho, que está calcado no livro dos Espíritos. Quantas vezes nós esquecemos, ao ler o Evangelho, que ele foi feito posteriormente ao livro dos Espíritos? O livro dos Espíritos, de 1857, traz, naquelas perguntas formuladas por Kardec com tanto cuidado, toda a direção. Depois, Kardec foi ampliando aquilo que ia ficar para nós, para o nosso estudo ao longo do tempo, mas o tronco, o fulcro do nosso entendimento está no livro dos Espíritos. Então, quando estivermos estudando o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, não vamos nos esquecer de tudo aquilo que foi ensinado pelos espíritos a Kardec, então pelo grupo de espíritos de luz, né? Espíritos de verdade ou da verdade, que disseram a Kardec aquilo que ele consignou através dos médiuns para que nós pudéssemos ter uma direção segura. Mas muitas vezes esquecemos, vamos só ao livro Evangelho segundo o Espiritismo, esquecemos o cerne, porque a doutrina espírita é filosofia, que está no livro dos Espíritos, é ciência, que está no livro dos médiuns, e é religiosidade, a parte moral toda trazida por Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas, ao olhar esses três aspectos, nós percebemos a completude, a seriedade da doutrina espírita, trazendo para o nosso coração a forma de bem viver. Então, vamos estudar, aprender, agir de acordo com essas possibilidades que a Terra, mundo de provas e expiações, nos traz, onde há ainda tanta dúvida entre os bons e os maus, qual é a atitude, mas podemos ser exemplos, exemplos alegres e felizes, não exemplos daqueles que vivem admoestando, falando, olha, eu sei isso e você não. Não, é assim, dando as mãos, uns para nos ensinarem, outros para que aprendam conosco. E nós podemos, com isso, dizer que felicidade estarmos aprendendo com Jesus. E aqui deixamos um grande beijo para todos da Casa do Caminho e aqueles que não pertencem à casa, mas que gostam de estar conosco. Assim seja.